Iniciar aqui a gravação. Essa aqui é a segunda parte lá da revisão de prova para o secundário do pessoal de eletrônica para computação. Aula passada a gente viu, se não me engano, a MOSFET, que são as equações de condição de operação dele, amp-ops, circuitos e os arranjos de amp-ops, e que mais? E foi só, né? Eu dei uma explicada por cima assim do 555, como é que ele funciona. Aqui a segunda parte do conteúdo é as interfaces digitais com tecnologia CMOS, né, que são as portas lógicas, e o famoso 555 que a gente vai estudar. E vamos lá. O Zap aqui tá apitando, mas vou deixar ele quieto aqui. A questão da prova do segundo E passada dizia assim, ó, a última no caso, de CMOS. Deixa eu fechar. O Zap não fechou. Deixa eu tirar aqui o... Só um instante aí. Eu quero fechar essa janela para não atrapalhar. Beleza. Projete uma porta lógica AND com tecnologia CMOS e FANIN igual a 2. Desenhe e explique o funcionamento do circuito. Vamos lá. Eu vou tratar de duas coisas aqui primeiro. O que é uma porta AND? Por definição assim. Qual é o comportamento esperado dela? Vai receber duas entradas. Se as duas tem que ser verdadeiro para retornar a verdadeiro, né? Exatamente. Se para retornar um. Isso. A porta AND, ela basicamente, em resumo, né? Ela diz assim: eu preciso que as duas entradas sejam nível lógico alto ou verdadeiro para que a saída seja verdadeira. Então, lembrando lá da monitoria de lógica, quando a gente tinha era 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, a combinação. Aqui são as minhas entradas e aqui vai ser a minha saída. Se ambos forem 0, é 0. Se um deles for 0, é 0. Um deles é 0 e ambos uns é 1. Então, a porta AND a gente define assim. Basta que pelo menos haja um 0 para a saída ser 0, ou eu posso falar assim também. As duas saídas têm que ser 1, as duas entradas, perdão, tem que ser 1 para a saída ser 1, que é a porta AND. Muito bem. E outro conceito que a gente tem que lembrar é isso aqui, ó. O que é que significa fan-in no conceito de portas lógicas em eletrônica? A número de entradas? Isso. Fan-in é o próprio número de entradas. Fan-out, ele é um outro conceito, mas que ele tem uma dependência que é o seguinte: fan-out é a quantidade máxima de saídas que uma porta lógica pode suportar. Isso já vem com questões de a capacidade elétrica do equipamento, né? De suportar a saída em tensão e corrente. Então, por exemplo, o fan-in, ele já é propriamente a quantidade de entradas que você colocar. Se eu disser assim, eu vou projetar uma porta lógica para 2 entradas, fan-in é 2, para 3 entradas, fan-in é 3, para 10 entradas, fan-in é 10. Mas o fan-out você tem que olhar a especificação do seu dispositivo, né? Fan-in é o próprio número de entradas. Então, assim, entradas. O fan-out, como eu disse, ele é dependente do suporte que o equipamento ele pode ter, do dispositivo ele pode ter. A gente normalmente define assim: o número máximo de saídas que um dispositivo pode comportar para portas lógicas de saída, né? Normalmente é dado pela sua... Pode ser em corrente, pode ser em tensão, mas como a gente normalmente trabalha com tensão, né, em portas lógicas é mais com tensão e não com corrente, porque tensão tem a ver com transmissão de energia potencial. É quase que instantâneo assim, por isso que é bem rápido. Se for trabalhar com corrente, é transmissão de energia cinética. Aí ela demora um pouquinho mais, porque a corrente elétrica ela tem uma velocidade própria. Se não me engano, é 100 metros por segundo, é 110 metros por segundo que a corrente elétrica percorre. Mas voltando aqui, o fan-out a gente define normalmente como o número máximo de conexões, a tensão de alimentação dividido pela tensão de operação, ou VOP, vou chamar aqui. Esse número aqui dá a quantidade máxima de... como é que se diz? De saídas que eu posso ter naquele dispositivo, certo? Aqui é a tensão máxima que entra, aqui é a tensão que ele suporta.
E como é que eu faço isso aqui para projetar? Simples. Eu boto tantas saídas ou tantos dispositivos puder comportar isso aqui. Então, por exemplo, se eu tenho aqui que o meu VCC seja 10, certo? E eu tenho que a operação da minha porta ela suporta no máximo 2, significa que eu posso anexar até no máximo 5 saídas naquele dispositivo. De preferência, a quantidade menos 1, né, por segurança. Mas como a gente está projetando aqui tudo na teoria, pode botar até a capacidade máxima que ele tiver. E beleza. E outro conceito que eu quero tratar aqui que é importante é você lembrar de como desenha as portas CMOS ou os dispositivos CMOS. Existem dois tipos de MOSFETs. Na verdade, existem dois tipos de como é que fala? De transistores eletrônicos, né? Os famosos tipo N e os famosos tipo P, né? No caso dos FETs. Aí, quando a gente tem aqui canal N e canal P, ou a gente chama aqui nos MOSFETs, nos JFETs, na tecnologia CMOS, a gente representa assim, o canal N desse jeito aqui e o canal P sem essa bolinha. Para que isso? Isso é para É o contrário. sim, verdade, é o contrário. É o contrário. Nos FETs é o contrário. Esse é o P, esse aqui é o N, que é por causa da atração que os elétrons sofrem aqui, né, para permitir condução de canal. Valeu. É o contrário. Mas isso aqui de CP e de CN não vai importar para a gente na parte de CMOS, porque o que interessa para a gente é só essa bolinha aqui de diferença. Por quê? Se eu venho com tensão baixa, ou nível lógico baixo, ou um NOT, né? E eu chego aqui, ele libera o canal porque é o inversor. Essa bolinha aqui, ela denota a tecnologia inversora. Então, se eu chego com tensão baixa e encontro essa bolinha, ela inverte o 0 e esse aqui vira 1, ou seja, o meu CMOS permite a condução. Se eu chegar com tensão 0 para esse aqui que não tem a bolinha, é 0 mesmo. Ele vai travar e não vai permitir a condução. Se eu atribuir o contrário dos valores de entrada de tensão, eu chegar com 1 aqui e chegar com 1 aqui, essa bolinha aqui é o inversor. Para você lembrar fácil disso aqui, é só você se recordar da porta lógica NOT em lógica para computação, que tem essa bolinha aqui, né? Você chegava com a entrada a saída dela era o A barrado, o A negado. Só recordações. Então, voltando aqui, se eu tiver entrada lógica alta e vir com esse aqui que tem a bolinha, ele vira o inversor. Aqui vira saída 0, ou seja, o meu transistor está fechado. Na verdade, está aberto. Já se eu fizer aqui um nível lógico alto para cá, o meu transistor ele está fechado, ele permite condução. Então, de uma forma analógica aqui, essa bolinha aqui é um NOT, um inversor. NOT. E esse aqui permite a passagem normal. Bem, dado isso, vamos lá. Projete uma porta lógica AND com tecnologia CMOS. Eu preciso cumprir o requisito de que as duas precisam estar em nível lógico alto para sair nível lógico alto. Bem, essa parte tem uma infelicidade muito grande que é você decorar. Muitas das portas lógicas que é apresentado no slide eu não gosto do jeito que se constrói ali porque são excessivamente complicadas. Eu não gosto, certo? Aqui eu decoro, a única que eu decorei até agora foi essa aqui, ó. E ela é importante, porque todo circuito de CMOS, AND e OR puro, ele é um negado. E aí eu preciso inverter de novo. Então é para isso que eu decoro sempre a porta NOT. Primeiro que ela é fácil, segundo que ela é necessária para eu fazer a inversão correta, e terceiro, não tem terceiro, basicamente isso, ela é fácil e você precisa dela. Como é que funciona a porta NOT em CMOS? Que eu tenho que utilizar ela sempre nos terminais do AND e do OR. O NOT, ele funciona assim. Eu dou uma entrada X e ela dá uma divisão. Tem uma bifurcação aqui. Para vir ou para cá, que aqui vai ter um tipo P. Aqui o VCC, nível lógico alto. Ele vem para cá e comunica com outros CMOS aqui. E aqui é o GND. Onde é que está a saída? Está aqui. Eu vou chamar de Y.
Como é que funciona essa porta NOT? Se x ele for 1, esse 1 quando vir para cá pela inversora dá 0. O canal fica aberto. E basicamente isso. 1 na porta inversora NOT vira 0. Esse VCC não se transmite para cá. Esse 1 aqui no meu tipo N, ele permite a condução. Então, o potencial VCC não se transmite aqui porque abriu. Mas o potencial GND, ou 0 volt, veio para cá. Então, a saída aqui é 0. Se eu fizer o contrário, a entrada for 0, ele chega aqui no meu inversor, fecha o canal, porque ele inverte aqui para 1. Esse 0 caminha para cá, fica 0, ele deixa aberto. O 0 volt não se transmite para cá, quem se transmite aqui é em VCC. VCC é a saída 1. O bom da porta NOT é que ela é fácil de você lembrar e memorizar. Eu vou apresentar duas formas de você escrever a porta AND para esse exercício. E a porta OR também. Porque depois disso é uma combinação. Você fazer NAND, NOR ou outras combinações. A porta AND, conforme tem no material, é assim. Eu não gosto porque é excessivamente grande, é complicado. E é assim. A porta AND, lá no material da aula, ela é assim. Eu vou dar duas entradas, X, vou botar aqui, e Y. Essa primeira entrada X, eu chego numa inversora, faço isso aqui, cadê? Trago ela para cá, a porta, o Y vem para cá, peraí. Deixa eu fazer direito isso aqui primeiro. É assim, uma bolinha, esse aqui para VCC, e aqui são dois semóis seguidos. Certo? O Y ele caminha para cá, o X ele caminha para cá. E ainda tem uma interpolação. Esse está comunicado com aqui. Esse está comunicado com o outro que está aqui. E essa linha ela transmite para cá. Pronto. Isso aqui é um NAND. Eu ainda preciso botar o NOR no final. E aqui é o VCC. O GND, perdão. E esses dois aqui são VCC. Tá, qual é a lógica dela ser desse jeito? Vamos lá. A saída ainda vai vir para cá, mas você vai entender o que está acontecendo. Se eu botar ambos 1, eu vou ter que esse 1 ele fecha esse canal, porque aqui é o não inversor. Esse 1 que caminha para cá, ele deixa o canal aberto. Só que esse 1 ele também está conectado para cá, que ele faz o quê? Ele abre o canal porque inverte. Esse 1 ele vem para cá e fecha o canal, permitindo passar. Beleza, qual é o resultado disso aqui? Eu tranquei os dois VCCs e eu não transmito valor lógico 1 para a saída. Eu transmito 0. Ora, mas se a porta AND era para fazer 1 e 1 dá 1 e saiu 0, eu preciso ainda colocar uma porta inversora, que é o NOT. Mas se eu fizer o contrário das saídas, fizer 0 e 0, esse 0 vem para cá, eu deixo o canal aberto. Esse 0 sobe e vem para cá, ele inverte aqui e fecha o meu canal. Esse 0 sobe aqui, fecha o meu canal. Esse 0 transmite por aqui, deixa o canal aberto. De tal forma que eu tenho o quê? Eu tenho VCC que caminha para a saída, VCC que caminha para a saída. Saída é 1. Eu ainda preciso inverter a minha porta. Como é que eu inverto? Eu adiciono um NOT. E o NOT é só eu fazer isso aqui. Ó. Boto uma derivação central, puxo para um CMOS aqui, puxo para outro CMOS aqui. E aqui ligado o VCC. Vai terminar de transmitir o meu potencial. Pronto, aqui vai ser a saída Z. Então, olhando isso aqui como uma caixa fechada, uma caixa preta, esse aqui sozinho é um NAND. Esse aqui, de forma isolada, é um NOT. O OR é a mesma coisa. Não existe OR, existe NOR. E aí eu tenho que inverter de novo. Essa é uma forma de você projetar a AND. Eu acho ela muito complicada,
E a segunda maneira, ela é muito mais intuitiva, muito mais rápida. Acredito que foi a que eu usei na prova. Ela é bem mais simples, é assim. Deixa eu te mostrar aqui. Família lógica aqui, papapá. Animais paralelo, lógica NOR, lógica NAND. Deixa eu só dar uma olhada aqui. NAND, NOR, CMOS, desenho, não. Tá vendo onde é que ela tá? Pronto. Esse aqui é outra maneira de você construir essa porta lógica de uma forma mais simples, eu acho, né? Ó. Por que eu falei que é bom você decorar a porta NOT? Primeiro que ela é simples, segundo que ela é muito necessária para você projetar. Essa outra forma de escrever a porta NAND, para você depois só inverter, é assim. Você pega aqui VCC e você faz um paralelo. Pega uma porta para cá e pega uma porta para cá. Aqui e aqui. E a saída está aqui, esse que eu vou chamar de S. Vamos lá, o que está acontecendo? Essa aqui vai ser a minha entrada X, essa aqui vai ser a minha entrada Y. Você percebe logo o seguinte. Se eu comunicar 1 e 1 aqui, eles vão trancar, eles vão abrir esse canal. O que é que vai sair aqui? Vai sair 0. Se tiver aqui, obviamente, o nosso GND aqui embaixo. Se eu fizer 0 e 0, eu vou fechar esses dois canais, vai se transmitir o que aqui? VCC. Se eu fizer alternado 0 e 1, esse aqui fecha, esse aqui abre. De forma que VCC ele caminha para cá. E se eu fizer o oposto de novo, né, que é a configuração é simétrica, 1 aqui e 0 aqui, eu abro esse canal, mas fecho esse aqui. E VCC vem para cá. Você percebe que uma coisa boa já aconteceu. Eu consegui fazer pelo menos a porta NAND de uma forma mais simples nessa configuração. Falta eu completar o circuito aqui embaixo. Aqui eu vou botar o VCC. Opa. E aqui de resto só falta eu botar o que? Uma porta inversora NOT. Mas perceba que na tabela verdade, o que está acontecendo aqui? Está aqui para baixo. Eu tenho X, eu tenho Y e vou denotar S como saída. Se eu botar 0 e 0, aqui dá 0, aqui dá 0, fecho o canal, a saída é 1. Se eu colocar, que eu vou escrever logo, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 0, 1. Vou escrever a saída. Se eu botar 0 e 1 aqui, fecho o meu canal, deixo o canal aberto. Quem se transmite aqui? VCC. Saída 1. E agora eu vou fazer esse sendo 1, esse aqui sendo 0. Vai dar a mesma coisa que a configuração é simétrica. Vai sair 1 aqui. Né? Canal aberto, canal fechado, entrou o VCC. Aqui é 1. Espera aí. Para não confundir. Aqui é 1, aqui é 1. E se eu botar 1 e 1 aqui, abre o canal, sair daqui o que? GND 0. Essa aqui é outra forma de você fazer a porta NAND. A saída aqui foi 0. É justamente o contrário de quê? De uma porta AND tradicional. 3 zeros e 1 na mesma ordem de saídas. E aqui o que? 3 1s e 1 0. Basta que eu faça a porta inversora agora com o NOT. Esse aqui é uma forma mais fácil de você criar a porta AND, lógica AND. E agora é só botar a inversora. Quer fazer o quê? Não precisa, 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 não precisa,
Na rede pull-down, porque CMOS é tipo um aspecto complementar, precisa ter tipo a rede pull-up e pull-down pra ser CMOS, tá ligado? Uhum, tô entendendo. Mas se fizer tipo, eu acho tipo desnecessário, tipo, feito a partir de antes, colocar um monte de fio, tipo, colocar direto a entrada XY na rede pull-up e XY na rede pull-down e balão, tá ligado? Em Esqueci mais tese fácil. aqui já funciona, né? Mas pelo seu É comentário, porque pra ser realmente. CMOS, tá ligado? CMOS. Aqui ainda está incompleto. Eu vou completar ainda, mas só para você ver que a lógica funciona, eu vou tirar esse terra e botar os complementares dele ainda. Aqui vai ser um terra e aqui vai ser a saída. Se não me engano, aqui essa é a saída. Esse aqui seria uma das formas, né, de você implementar. Tem outra, que é com os complementares. Isso seria a tese, né? Mas de fato, essa porta é assim. Aqui embaixo tem os complementares que você escreve. E a porta NAND é fácil porque você bota dois em paralelo e dois em série. Aí você faz assim, ó. Aqui. E aqui você repete, ó. X e aqui Y. Deixa eu trazer isso para outro lugar. Como já tem os complementares dele aqui, é só fechar o circuito aqui para o terra. E aí você me pergunta, será que isso funciona? Funciona. Se você atribui 0 aqui, tem que ser 0 aqui. E 0 aqui, o mesmo que aqui, né? Já que aqui são as entradas. Esse 0 abre o canal, fecha o canal, esse aqui abre o canal, esse aqui abre. 0 e 0 passa para cá o quê? VCC, que é 1. Se você fizer 0 e 1, aqui não é coisa 0 e 1, esse aqui fecha o canal, deixa o canal aberto, fecha o canal. Aliás, esse aqui abre, deixa o canal aberto, esse aqui fecha. Por causa se aqui GND não transmite, quem anda para cá é quem? VCC, tendo pelo menos um 0. Ah, vou trocar. Mesma coisa. Vou botar 1 e 0 aqui da configuração simétrica. Esse aqui abre o canal, fecha o canal, abre. Quem transmite é VCC. E se você botar 1 e 1, esses dois ficam abertos. 1 e 1 aqui, quem passa é 0. Pronto, você já fez aqui sua porta NAND. De outra forma ainda mais simples. Isso aqui é a NAND. Só falta o quê? O inversor. Você pega aqui e bota a saída inversora. Puxa para cá, assim. Aqui é GND. E aqui é... Não, calma, tá errado. Desse aqui que deriva. Vem um para cá. E o outro eu conecto aqui. Agora tá certo. E aqui ligado a VCC. Aqui terra. E aqui no meio que é a saída. Pronto. Como daqui para cá eu já mostrei que a saída é NAND, isso aqui é um NOT, já está invertido. E esse aqui é o nosso NOT. Deixa eu botar lado a lado para vocês olharem. Qual dessas duas configurações vocês acham mais fácil de implementar assim, tirando a cabeça? A primeira ou a segunda? É a mesma coisa, só tá tipo, conectando os fios também. É a Eu não mesma lido com a coisa. Eu burocracia do prefiro fio. essa aqui porque ela é fácil de decorar. 2 paralelos, 2 série e um NOT. Aqui tem Pior que não é mais... nem ter que decorar, eu acho. enfim, né? Mas eu tô dando a dica aqui. É o bizu que pelo menos eu entendi como fazer. Eu gosto mais dessa aqui, ó. 2 paralelos, 2 série e um NOT. Esse aqui eu ainda acho mais chato, porque você bota um em cadeia. E esse aqui você faz mais conexões paralelas. Eu prefiro essa aqui. É Então porque, a tipo, isso resposta daí ficou faz parecida. muito sentido de álgebra booleana. A questão do Então. inversor sem paralelo e do não inversor sem série, tá ligado? Então. Bem, essas aqui são duas respostas válidas. Que eu vou destacar aqui. Os dois fazem a mesma coisa.
Só que eu acho a de baixo um pouco mais fácil de decorar. Aí só para complementar eu vou mostrar como é que é a porta OR. Porta OR eu acho ela bem pior assim de fazer. Ela é mais difícil. Deixa eu adicionar uma página aqui embaixo. É só PMOS em série e NMOS em paralelo. Uhum. Pronto, se for a porta OR, ela é assim. Na porta OR com CMOS, você faz uma cascata de 3, 2 são NOTs, esse aqui é normal. Como sempre, tem que ter a nossa inversora depois, porque senão vira um NOR. A inversora faz isso aqui, esse para cá, esse aqui é o GND, VCC, VCC, e ainda tem mais alguns que tem que colocar. Esse aqui, VCC, paralelo, e aqui entre as duas entradas, esse aqui e essa aqui. Esse é o OR como está lá no material. Eu acho ele bem mais chato, bem mais difícil de projetar. E a saída está aqui. Ah, como é que eu sei que ele funciona? Só testando aí. Ele, diferente do End, só tem o seguinte. De diferente dele é esse carinha aqui. Aqui o OR é esse tipo N aqui. No End é um tipo P que fica aqui em cima e ele conecta aqui com aqui. Esse com esse. Ah, como é que eu sei que funciona? Se eu boto as duas saídas 0, esse 0 fecha o canal, esse fecha o canal, esse aqui abre. Deixa eu ver aqui. Aqui VCC vai direto para o ground. E aqui sai VCC. VCC com isso aqui trava, porque é nível lógico 1. E esse aqui libera. 0 com 0, saída, GND. Ah, mas se eu fizer 0 e 1, tem que sair pelo menos 1. Esse aqui libera, esse aqui trava, esse aqui libera a condução. Aqui travou. Deixa eu ver aqui. Esse aqui veio 1 para cá. Aqui é 0. Aqui transmitiu 0, liberou, 0 veio para cá. 0 transmitiu para cá. Esse aqui 0 com inversora. Permitiu condução. Esse aqui deixou aberto. Quem entra aqui é VCC. Que é por causa do 1. Se inverter dá a mesma coisa. 1 e 0. Esse 1 abre esse canal. Esse 0 fecha esse aqui. Esse 0 abre esse canal. Aí eu tenho transmissão aqui de 0, que veio daqui. Esse 0, ele fecha esse canal, mas abre esse aqui. Quem entra é VCC. Essa é uma maneira de você fazer a porta OR. Eu acho muito complicada também. Eu acho meio chato de fazer pelas conexões. Outra forma mais simples é você fazer com esse arranjo aqui, ó. Que é a mesma lógica. Veja que interessante. Ela é a porta AND que eu expliquei, só que trocada. A AND fazia 2 paralelos, 2 série. Esse aqui é o contrário, é 2 série, depois 2 paralelos. Fazer para cá. Para cá e esse vem para cá. Eu uno os dois aqui. Isso aqui eu faço GND. Aqui entra VCC. Pá, pá, pá. Os notes ficam aqui. Assim, só outra observação. Na porta END, isso aqui é outra questão. Oxê, cadê? Achei. Na porta END que eu falei, os notes eles ficavam dentro aqui do arranjo paralelo e os normais ficavam no arranjo em série. Quando você faz a porta NOR, você troca. Os notes ficam na série
e os positivos ficam no paralelo. Aí voltando aqui, os NOTs ficam aqui e os positivos ficam aqui. E agora é só conectar as entradas e fazer a inversora. XY e XY. A saída eu pego de onde? A saída ela sai daqui, dessa derivação do meio. E aqui é só colocar uma porta NOT. Aqui. Que é VCC. Aqui é o GND e a saída está aqui. Pronto, isso aqui é outra forma de você fazer a porta OR. Ah, como é que eu sei que ela funciona? Bote 0 e 1 aqui. Esse 0 tem que ir para cá, esse 1 para cá. 0 com esse aqui fecha o canal, esse aqui abre o canal. 0 com esse aqui, ele abre o canal, esse aqui ele fecha o canal. Quem transmite aqui não é VCC, porque aqui está aberto. Quem transmite é GND, que é 0 volts. Esse 0, ele fecha o canal aqui, esse 0 por aqui ele abre. Quem está a saída é VCC, que é 1. 0 e 1 na porta O dá 1. Então aqui é outra forma de você projetar. O macete que eu dou é 2 série e 2 paralelo aqui no OR. E no AND é 2 paralelo, 2 série. E você só faz trocar o quê? Essas bolinhas aqui que é do valor inversivo das portas. Outra maneira de resolver, né? Eu acho mais fácil dessa forma, mas tem esse jeito aqui também. Agora a gente vai para as duas de 555. De todos os dispositivos eletrônicos, eu acho que 555 eu considero o segundo mais fácil. O mais fácil de todos eu acho o Ampiop. O segundo mais fácil, 555. O terceiro, MOSFET. O quarto, JFET. Na verdade, o terceiro, JFET. O quarto, MOSFET. E o mais difícil eu acho o TBJ. De verdade. Teoricamente, o 555 é o mais complexo. É o mais complexo, mas ele é, acho que o mais simples, porque a gente estuda ele como uma caixa preta. Não precisa estar verificando muita coisa interna nele. Aí vamos lá. Esse aqui eu acho um exercício bem interessante. Tem duas formas de você demonstrar isso aqui. Eu vou mostrar a mais fácil e a segunda, que é mais difícil, eu vou só explicar o bizu. Que aí você consegue resolver facilmente, ó. Essa questão ela fala assim: demonstre. Quando você estava lá em álgebra linear, tinha duas palavras-chave, que uma era demonstre e a outra era prove. Demonstrar é quando você já admitia que uma relação é verdadeira e que você só precisava encontrar ela. Provar é que você não sabia se era verdade ou não e você ia descobrir na hora. Demonstre já me diz assim, ó, a relação é verdadeira, então eu só vou procurar ela. Que é essa relação aqui que eu tenho que procurar. Relação para o período da onda de saída do 555 na configuração astável simétrica. Astável, ela é a mesma coisa que eu queria dizer oscilador. Astável é um sinônimo de oscilador. E na configuração simétrica significa o seguinte. Quando eu falo que ele está na configuração simétrica, é porque o período de estímulo alto vai ser igual ao período de estímulo baixo. E para isso, eu preciso que esse capacitor descarregue, carregue e descarregue pelas resistências de mesmo valor. E para isso eu posso configurar colocando um diodo aqui. Ele vai permitir para quando o capacitor ele descarregue por esse aqui e vá para o pino de discharge. E quando ele carregar, ele... Deixa eu lembrar aqui por onde é que ele carrega, para eu me recordar aqui. Quando o capacitor ele carregar, ele vem aqui pelo pino de discharge para fazer isso. E quando ele carregar por VCC, ele passa pelo diodo. Ah, mas por que ele ignora esse resistor? Lembre-se que um diodo ele é menos impedante do que um resistor, certo? Aí, aos olhos do capacitor para carregar, isso aqui é como se fosse um curto.
Aí ele ignora esse resistor e carrega só por R1. Fazendo as duas resistências iguais, o mesmo tempo de carga vai ser o mesmo tempo de descarga. E eu tenho que procurar essa relação aqui. E ele ainda dá aqui o bizu para você usar essas equações se você precisar. Tem como você demonstrar pelo tempo de carga e tem como você demonstrar pelo tempo de descarga. Eu vou mostrar fácil, que é pelo tempo de descarga, que é assim. Eu vou usar esse intervalo aqui, que é o tempo de descarga. E eu vou usar esse tempo, intervalo T, que é a mesma coisa do T alto e do T baixo. Certo? E você tem que lembrar o seguinte. O 555, o capacitor associado, ele só carrega até dois lugares específicos, dois pontos de tensão específicos, que é até aqui, que é 2/3. Deixa eu tirar daqui para não atrapalhar a visão. Ele carrega até aqui, que é 2/3 de VCC, e ele descarrega até aqui, que é 1/3 de VCC. Então, o ciclo do capacitor é somente ele ir até 2/3 e descarrega 1/3. 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 1/3. E ele faz isso periodicamente. Significa que, se eu quiser que o capacitor descarregue, a tensão inicial do descarregamento é 2/3 e a final é 1/3. Ou do contrário, né? Se eu quiser que ele carregue, a tensão que ele começa é 1/3 e a que ele termina é 2/3. O método mais fácil é você fazer aqui com o tempo de descarga. E aí você vai utilizar essa equação aqui. Essa primeira é da descarga do capacitor, essa aqui é da carga do capacitor. Bem, vamos lá fazer. A demonstração começa assim, ó. Eu vou usar a descarga do capacitor, que ela fala assim. A tensão que eu chego na descarga, ela vai ser, a tensão inicial que estou descarregando é de menos T sobre tal. Olhando para cá, a tensão que eu vou começar a descarregar, ela é 2/3 de VCC. E a tensão final de descarga vai ser 1/3 de VCC. Aí eu chego aqui e substituo. A minha tensão final vai ser 1/3 de VCC. E minha tensão inicial vai ser 2/3 de VCC. É de menos T sobre tal. Vou deixar isso aqui quieto por enquanto. Quando você olhar, eu posso simplificar. 3 com 3 dá 1, VCC pode cortar com VCC. E aí isso aqui vira 1/2 é igual a E de menos T sobre tal. Aqui eu aplico os logaritmos, que eu faço ln de 1/2 igual ao ln de E de menos T tal. E aqui eu começo a brincar com as propriedades dos logaritmos. Aqui é uma constante, eu não vou mexer, mas aqui tem coisa para eu trabalhar. Vou botar aqui do lado as propriedades. Quando eu tenho o log de A na base B, tal que A esteja elevado a menos C, vou botar assim, menos K, que é uma constante. Isso é a mesma coisa de fazer menos K log de A na base B. Esse expoente aqui, ele desce. Não vou demonstrar nada aqui de log não, tá? Vou só deixar aqui. Isso aqui vai virar menos T sobre tal ln de E. Outra propriedade que eu vou usar aqui é o seguinte. Quando eu tenho log de A na base A, isso aqui dá quanto? Quem lembra? Dá 1. Dá 1. Por quê? Logaritmo é a mesma coisa, ou melhor, é uma forma chique de falar expoente. Eu pergunto assim, qual é o expoente que eu elevo A para dar A? É 1. Então, dessa forma, esse valor aqui dá 1. Eu volto para cá. ln de 1/2 é igual a menos T sobre tal. Ele quer que eu demonstre os períodos. O período está aqui em T. Né? T é igual a T alto, que é igual a T baixo. T alto, que é igual a T baixo.
já que está na configuração simétrica. Dessa forma, eu posso isolar menos t vai ser igual a tal vezes o ln de 1 meio. O tal da capacitiva eu sei quem é R vezes C. Como o meu capacitor está descarregando apenas por um resistor, pode ser tanto R1 quanto R2. Lembrando que eu falei, né? Na configuração simétrica, os dois resistores são iguais e o capacitor descarrega por um deles, somente, por causa daquele diodo. Dessa forma, eu tenho que T ele vai ser igual, deixa eu arrumar aqui, a menos ln de 1 meio vezes R1 vezes C. Tal ele vai ser a mesma propriedade que eu usei aqui de baixar o expoente para ele virar um produto, eu vou subir de novo com aquele menos que está lá no menos ln de 1 meio. Isso aqui vira ln de 1 meio elevado a menos 1 vezes R1 vezes C. Esse período, portanto, deixa eu passar para cá. Esse período ele vai ser o ln de 2 vezes R1 vezes C. E aí eu pergunto para você, quanto é o ln de 2? Quem sabe de cabeça? Só botar na calculadora, não problema. E se você não tiver calculadora? Leva, mano, não esqueço não. Muito bem. Mas se você não tiver calculadora, eu vou te ensinar um método para calcular. Isso você já viu em cálculo, só que não lembra. Chama-se aproximações lineares, que é assim. E tem outro método também, só que é mais demorado. Lembra dessa equação aqui? Essa aqui é a equação da reta, em geometria analítica. Esse m vai ser a derivada. Se eu fizer a derivada de uma função logarítmica, né? No caso ln de x derivado, ela vira 1 sobre x, que vai ser o meu coeficiente angular. E aí eu posso começar a brincar com essas equações aqui, certo? Aí vamos lá. O meu interesse é procurar o ln de 2, só que eu não sei o que é. Aí eu vou fazer uma brincadeira que é o seguinte. Y é a minha função. O meu y0 que eu vou adotar de referência vai ser o quê? O que é que eu estou fazendo, de fato? Aqui está a minha função logarítmica. Eu vou pegar uma reta tangente, na verdade uma reta secante, né? Num valor muito próximo do que eu quero. Qual é o valor mais próximo conhecido que eu tenho? É aqui, ó. Eu quero o ln de 2. ln de 2 vai ser esse cara aqui que eu quero. O valor mais próximo que eu tenho desse cara aqui, que eu conheço, exato, é o ln de E. Ele vale aproximadamente 2,71, que é esse carinha aqui. Esse aqui, né? Ele vale mais ou menos 2,71. E eu sei que o ln de E é exatamente 1. Dessa forma, eu vou usar ele e seu valor como y0. Aí eu faço y igual a m, que é 1 sobre x, x menos x0, que ele vai ser o meu E, mais o y0, que é o valor dele, que é 1. Como eu quero 2, eu faço 1 sobre 2, 2 menos o E, que é aproximadamente 2,71, mais 1. Y vai ser, então, resolvendo essa conta aqui que eu já fiz no caderno, ele vai dar mais ou menos 0,645. Não é exatamente ln de 2, mas é um valor bem próximo. O ln de 2, de verdade, ele vale 0,693, que é o que está na questão. Aqui, ó, 693. Essa é uma maneira de você fazer, né? Você não aprendeu derivadas à toa. Sabe qual é a outra forma de você achar esse valor na mão? Essa fórmula tem 0,693, aí você aproxima a ln de 2 para isso.
É aproximada, porque é 0,69021,7 alguma coisa, o LN2, que eu sei de cabeça. Mas essa aqui é uma forma aproximada, uma forma alternativa. Outro jeito é que você aprender em cálculo 4 com séries de Taylor. Eu não vou fazer aqui porque é demorado, mas só para você ter uma noção, na série de Taylor era assim: a função ela podia ser representada como uma somatória das enésimas derivadas de x em torno de um ponto A dividido por n fatorial. Essa é a série de Taylor. Quando eu faço esse A ele ser zero, aí vira a série de Maclaurin. Só que se você observar, tem um porém. Eu não posso fazer 1 sobre x e aplicar zero aqui para ficar em torno dele. Aliás, não é nem f de x, é f de A, na série de Taylor-Maclaurin. Eu não posso fazer a derivada e fazer isso aqui sendo zero. Aí eu uso um macete bem esperto, que ao invés de eu usar ln de x, eu usar ln de x mais 1. E ao invés de eu fazer isso aqui como sendo zero, eu faço aqui como sendo 1 e resolvo, porque vira ln de 2. Aí eu consigo calcular isso aqui pela série de Taylor. Eu vou precisar de no máximo aí uns 8 ou 9 termos para chegar nessa precisão aqui, que é o valor real de ln de 2. Mas é outra maneira de você resolver, né? De preferência, leve a calculadora, que vai compensar para você muito mais tempo do que fazer por aqui, né? Essa aqui é uma demonstração. A segunda forma é você usando a fórmula de carga do capacitor. Ela é um pouco mais difícil porque vai envolver um conceito da fórmula de carga, só que ela é reescrita. Porque a fórmula de carga que você aprendeu, ela está incompleta. Veja, a fórmula de carga do capacitor, que eu gosto de representar assim, veio com a seta para cima para dizer que é carga, ela é Vmax, que é a reta assíntota da curva, 1 menos E elevado a menos T tal. Esse é o jeito que você aprendeu, só que ele está incompleto. De verdade, a fórmula é escrita assim, ó. A carga ela vai ser Vmax menos Vmax menos V0. É de menos T sobre tal. Aí eu pergunto para você, por que é que a fórmula ela é escrita da maneira completa? É assim. E qual é a condição para que isso vire isso aqui? Qual é a variável daqui que tem que admitir um determinado valor para que essa expressão vire essa aqui? Sei não. Ó, é uma comparação simples, cara. Se você expandir esse termo, ele vira Vmax menos Vmax, que é exponencial de menos T tal. Por comparação, você tem Vmax é Vmax. Esse termo está aqui, Entendi. Vmax menos Vmax. Oi? Vmax no caso é o VCC? É, VCC. V máxima, VCC, que é a carga máxima que o capacitor chega, né? Que eu quero dizer. Ó, Vmax é Vmax. Menos Vmax exponencial é esse cara aqui com esse produto. Menos V0 e é de menos T tal, tem que valer zero. Uma exponencial nunca é zero. Quem é que é zero? O coeficiente dela. Se isso significa que essa fórmula aqui que eu acabei de escrever, ela é a forma completa da carga do capacitor, porque ela me diz assim, você não precisa começar a carregar o capacitor do zero. Você em circuitos elétricos estudava o capacitor começando a carregar de onde? Do zero. Aqui essa fórmula diz assim, você não precisa começar a carregar o capacitor de 0 volts. Você pode começar a carregar ele de onde você quiser. Por isso tem essa diferença aqui. Se aqui fosse zero, essa fórmula seria igualzinha a essa.
Mas aqui no 555, o capacitor não começa a carregar do 0 volt. Começa a carregar de 1/3 de VCC. E aí a equação ela se configura assim. Lá na carga, ele vai sair de 1/3, vai subir e vai até 2/3. Essa aqui é a carga máxima, essa aqui é a carga inicial. E aí a minha expressão ela vira assim, ó. O instante final passado T, ele vai para 2/3 de VCC. A carga máxima que eu quero atingir é o VCC, menos VCC, que é a carga máxima aí do sistema, e V0. Quem é V0? De onde ele começou, 1/3 de VCC. E entra aqui a exponencial T tal. Quando eu simplificar as coisas aqui, você vai ver que eu tenho 2/3 de VCC igual a VCC menos isso aqui. Aqui eu gosto de enxergar como 3/3 de VCC. Isso aqui vira 2/3 de VCC. Isso exponencial, obviamente, né? Tal. E, opa, acabou o espaço, foi. Vou botar mais uma folha aqui. Adicionar página. Pronto. Voltando para cá, ó. Eu tenho ali daquele lado 2/3 de VCC igual a VCC, que eu posso já pôr em evidência. E aqui vira 1 menos 2/3 de E de menos T. VCC simplifica com VCC. E aqui eu fico 2/3 igual a 1 menos 2/3 de E de menos T tal. 2/3 menos 1 vai virar o quê? Menos 1/3 igual a menos 2/3 de E de menos T tal. Esse com esse e os negativos eu posso cancelar. E aí vira o quê? 1/2 de E de menos T tal. E daqui você já encaminha para fazer o quê? Aquela conversa que a gente estava tendo. T vai ser o quê? ln de 2 vezes R1 vezes C. É outra forma de demonstrar, mas você tem que tomar consciência disso aqui. E o capacitor ele não começa a carregar do zero, começa a carregar de outro ponto aí da tensão. Aí beleza, essa aqui é a segunda maneira de você demonstrar. Com certeza a mais simples é a partir da curva de descarga, tem menos termos, tem uma conceituação mais simples de você trabalhar, né? Mas eu botei as duas sugestões. Caso, sei lá, você queira resolver por um ou por outro. Tipo, como tem o diodo, eu posso garantir que as duas coisas vão ser teoricamente iguais, só que mudando o R1 com o R2? Ou eu preciso demonstrar carga e descarga? Não, você só precisa... Ele só pediu, demonstre essa relação aqui. Aí você pode usar ou por carga ou por descarga. O diodo... É porque tipo, ele disse ter alto é igual a ter baixo, tá ligado? Sim, sim. Aí ele tem que demonstrar que os dois são iguais. Não, porque veja só, aqui ele já está dizendo ó, que eles vão ser automaticamente iguais. O que garante que eles sejam iguais é por causa da configuração ser simétrica e os resistores serem iguais, né? Então você só precisa demonstrar essa relação. Ele já está admitindo, ó, T alto é T baixo. Você não precisa fazer mais nada. Sobre a queda de tensão que o diodo apresenta, pode ignorar. Ela não vai ser significativa para a gente não. Ele está aqui somente para a gente fazer a configuração ser simétrica. Mas ganhos e perdas de tensões a gente não considera aqui, né? De fato. E beleza, essa aqui é a que estava lá na prova semestre passado. Aqui as duas formas de você demonstrar, um pela carga, outro pela descarga. E a outra questão aqui foi a que tu me apresentasse lá. Deixa eu caçar ela aqui. Essa aqui eu achei muito bacana.
Essa aqui foi de uma prova passada, mas eu nem lembrava que ela existia. Essa aqui eu achei muito bacana de resolver e de pensar, né, de projetar, porque você se assusta assim, mas basta você lembrar, né, que você está usando um 555 e ele é basicamente um timer. Ele é um cronômetro para você controlar sinais ou ele ser o sinal controlado, né, por tempo. Você só precisa lembrar disso. E o enunciado fala assim, ó: usando um 555, projete um circuito cuja saída emite um sinal de frequência 100 Hz de forma intermitente, com período de intermitência igual a 1 Hz, ou seja, a saída oscila em 100 Hz durante meio segundo e para de oscilar em meio segundo. Tá aqui os gráficos, certo? Aqui está as saídas do 555 para você projetar. Não precisa copiar o circuito interno, só o externo. E eu vou dar a dica. Quando eu li isso aqui, eu entendi duas coisas. Tem duas maneiras de você entender isso aqui. A primeira maneira é você entender que você só pode usar um e somente um 555. Ele O fala Zé Paulo assim, falou que é para usar dois, né? para usar dois? A solução que eu mostrei, Aí ele achou correta? eu mostrei para ele. Ele tipo, apresentou uma solução com TBJ que tinha no slide. Ah, Aí sim. eu mostrei a tua. Aí mostrei a tua. Aí ele disse que tipo, geralmente usa JFET em vez de MOSFET. Né? É, tudo bem, tudo bem. Eu quis usar o MOSFET, mas são da mesma Mas tá família, a certo. gente admite que fazem a mesma coisa. Mas de fato, eu disse assim, é mais fácil você usar um JFET, mais adequado. É porque na hora eu não lembrei da representação de canal NP para o JFET. Aí eu só lembrava da do MOSFET. Aí eu escrevi, quando mandei para vocês. Mas de fato, o JFET é mais apropriado do que o MOSFET para fazer isso. Aí vamos lá. Tem duas interpretações. Eu vou mostrar as duas soluções porque assim, duas formas criativas de se pensar, certo? Aí a primeira opção é você usar somente um 555, porque ele fala assim, ó, usando um, me faz entender que eu devo usar uma unidade do CI. A outra é assim, que eu interpretei, você pode usar um ou mais. Então aqui, um ou mais. Um ou mais. 555. Porque vamos lá, qual é a ideia aqui? Se você lembra bem de sinais e sistemas, você tem basicamente aqui uma sobreposição de sinais, cara. Aqui eu tenho um sinal 1 e aqui dentro tem um sinal que ele oscila 100 vezes aqui, né? Eles estão sobrepostos, por assim dizer, entre aspas, né? Porque se fosse para eu sobrepor os sinais, cada pico de frequência aqui somava com mais um de VCC. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que enxergar aqui, você tem um sinal de controle e você tem um sinal de oscilação. E aí você pode ter duas soluções criativas. Se você enxergar o 555 só como uma caixa preta. O 555 é basicamente um oscilador que você pode fazer ele oscilar intermitentemente. Você pode fazer ele emitir um único pulso, né, um delta de Dirac, eu quero dizer, um pulso de um intervalo de tempo, ou ele fazer isso aqui, ó, um degrau para cima ou um degrau para baixo, dependendo de como você monta o arranjo. E vamos lá. Veja só. As observações que você tem que fazer. O período de T alto é o mesmo de T baixo. Isso quer dizer que eu tenho que usar o quê? Configuração simétrica. Vai entrar aquele diodozinho lá. Isso vale tanto para esse sinal aqui, quanto para esse aqui. Opa! Quanto para esse aqui. Basicamente o que está acontecendo é, eu tenho um 555 que ele controla quando esse sinal oscila ou quando não. Então eu já sei que um dos 555 vai ser só para controle e o outro vai oscilar intermitentemente. E aí eu posso ter duas ideias assim. Ó. A primeira ideia, usando somente um, seria assim. Você coloca um único 555. Vou botar a saída dele aqui. Esse aqui é o GND. Deixa
Deixa eu lembrar de cabeça. GND. Este é o... não vou lembrar de cabeça não. Trigger. O 3. Não. Trigger não é o 2 não. É o 2, é o 2. Output 4. Ele é o reset. 5 é o control voltage. 6 é o threshold. 7 é o discharge. 8 é o VCC. Pronto. Qual é a ideia aqui? Você construir a configuração simétrica. Esses aqui são os pinos. Só que tem um jeito mais fácil de você desenhar ele, que é um diagrama que tem lá no material. Deixa eu conseguir ele aqui. Pode colocar tipo, o número em qualquer ordem, né? Só que com as entradas certas, né? Tem que ter as entradas certas, mas no material do slide dele tem um jeito mais organizado que bota os pinos em função das conexões, para facilitar, que é assim. Você desenha o 555 de uma forma que é assim, eu acho bem doido. 8, 4, 7, 6, 2, 5, 1. Não tem lógica nenhuma aqui. E aqui o 3. O que conta aqui é o jeito mais fácil que acharam de desenhar em função das conexões que não virem um ninho de gato. E aí você cria assim, ó. Você coloca um conectado lá no GND, o VCC aqui, o 8 que é o VCC, liga nele, o 4 ele tem que estar sempre conectado aqui com o VCC também, né? O 4 ele é o pino de... O 4 é o pino de reset. E aí vem os componentes, ó. O primeiro resistor ele sempre pega a carga do VCC. O segundo ele liga o 7 com 6. E aí eu jogo o capacitor no terra. E esse aqui que é o pino de trigger. É de trigger. O pino de trigger ele tem que ficar lendo o capacitor, carregar e descarregar. E para a configuração ser simétrica, eu preciso colocar um diodo apontado para o capacitor, paralelo aqui, e eu preciso condicionar que as duas resistências aqui sejam iguais. R1 e R2. E aqui a capacitância. Então eu condiciono que R1 seja igual a R2. E basicamente isso aqui é a configuração simétrica. O que esse 555 vai fazer? Ele vai estar na configuração estável, osciladora, certo? Simétrica, que os pulsos aqui, a duração dos pulsos vai ser igual. E basta que eu defina duas coisas. O que é que ele vai fazer e quanto tempo, ou a relação que eu tenho entre as grandezas de resistência e capacitância para isso acontecer. Mas voltando aqui, esse 555 eu quero que ele faça o seguinte. Ele tenha uma frequência de... Vou tocar uma coisa aqui. Eu quero que ele tenha uma saída de frequência 1 Hz, que eu vou condicionar. E a primeira solução que eu pensei poderia ser até assim, ó. Eu boto ele para controlar uma fonte externa que oscila a 100 Hz. Porque sempre que der pulso positivo, ele libera uma chave transistora e a fonte de 100 Hz fica lá oscilando naquele negócio. Toda vez que o meu 555 emitir pulso de 0 volts, a minha fonte trava, o 555 trava a chave transistora e a fonte não oscila. É uma primeira solução, certo? Que eu estou apresentando, só para você ter uma criatividade assim para pensar. Como é que eu faço isso? Eu posso usar um JFET, que é o mais apropriado, como falou. Posso usar um TBJ, mas todo TBJ tem que ser acompanhado de resistor, porque ele é controlado por corrente e não por tensão. Ele é uma chave transistora de corrente. Se não faz que nem aconteceu na semana passada. Exatamente, muito bem. Certo? Então, quando eu fizer aqui o controle, eu posso fazer assim, ó. Esse cara vai estar na base, eu vou receber por aqui o meu sinal e aqui vai ser a saída. Eu vou desconsiderar a corrente que vem da base por ela ser bem fraca, assim, não vai ter diferença.
eu uso PNP ou NPN. Vamos lá, vamos pensar. Eu quero que ele libere a saída quando der 1 volt ou quando der 0 volt. Quando der 1 volt. Isso aqui seria VCC, né, ou mais, e aqui seria menos. Se eu quero liberar a condução quando for VCC, ou seja, mais, ele vai ter que ser do tipo de NPN. Ah, mas por quê? Vamos lembrar da nossa junção de polarização. Eu acho TBJ chato, porque você tem que lembrar toda vez disso aqui. P, junção PN. Se eu polarizo com positivo e polarizo com negativo, ocorre condução. Qualquer outra configuração que eu fizer disso aqui, ele não conduz. Por isso aqui é NPN. Eu quero que ele faça oscilação quando der 1 volt. Lá do meu 555. Por isso NPN. Aqui cai VCC. Esse aqui vai estar conectado ao terra, né? Que eu posso aqui obter uma saída. Aliás, deixa eu pensar aqui. NPN não penetra esse aqui. Deixa eu lembrar aqui, porque essa saída tem que vir no formato de tensão, mas se eu pegar do terra para o terra não vai ter efeito nenhum. Tem que pegar daqui, ó. A minha saída para eu fazer a apuração do sinal vai vir aqui, ó. Esse. Porque eu pego referência com terra e pego aqui VCC da fonte osciladora, né? Essa saída que vai ser em formato de tensão, Vout. E aqui eu boto um oscilador de onda quadrada, que ele vai ter aqui amplitude de VCC e frequência de 1 Hz. De 100 Hz, perdão. Quem faz 1 Hz é o 555. E eu conecto ela aqui. É a primeira ideia, certo? De eu fazer o 555 controlar uma fonte de osciladora. Eu tô doido ou tô burro? O NPN não é setinha pra dentro, não? Não. Deixa eu lembrar um macete aqui para você. Se não me falha a memória, né? Posso estar errado também. Quando você tem NPN e você tem o N... Aliás, não é nesse aqui. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Você tinha saído do emissor, né? É, quando você tem as... Dane-se quem for emissor e receptor aqui, com todo o respeito. Né? A gente normalmente referencia assim para saber que é NPN ou PNP, ou quando a gente quer dizer, a saída vai ficar aqui, a saída vai ficar ali. Mas como é simétrico, dá para fazer assim também, né? Mas claro, pode ser assim também sem problema nenhum, já que é simétrico as coisas, né? Fazer assim. Então o macete que vai falar é isso aqui, ó. Quando a seta ela vem para a base, para essa linha aqui, ela é P de penetra. Quando ela é para fora, ela é N de não penetra. No TBJ. Pronto. Essa aqui é a primeira solução que você faz, né? O Vout ele vai sair toda vez que o 555 ele emite um pulso positivo, eu libero a chave transistora e a fonte quadrada oscila. Quando o 555 dá V0, eu fecho a chave transistora e o circuito não oscila. A segunda solução é você fazer dessa fonte o próprio 555 oscilando. E para isso você faz o quê? Você faz a mesma configuração, tirando que o 3, um terminal 3 aqui, ele vai virar saída para cá. Só que, claro, eu vou explicitar a relação das resistências com a capacitância para ele oscilar dessa forma. Vamos lá, considerando o seguinte. Se eu quero que ele oscile a frequência de 1 Hz, e eu sei que o tempo de carga vai ser igual ao tempo de descarga, eu conheço já aquela relação, não vou provar de novo, né? De que o T ele vai ter que ser o ln de 2 vezes RC. E claro, outra consideração que eu esqueci de explicitar. Escrever, na verdade. R1 vai ser igual a R2. Bem, eu tenho isso aqui. F vai ser 1 Hz.
eu tenho que o período é o inverso da frequência. Lembrando aí de sinais e sistemas. O período é o inverso da frequência. Dessa forma, presta atenção, hein? A frequência é quando eu pego daqui para cá. Eu faço isso aqui por completo. Aqui é um período completo. O que eu estou procurando é o meio período, que é o T carga e aqui o T descarga, né? Vou chamar TD. Então, o que eu estou procurando é o meio período, o T sobre 2. Dessa forma, eu vou ter aqui que 1 meio de segundo vai ser igual a ln de RC. ln2 vezes RC. E aqui eu explicito a relação de resistência e capacitância para T. Posso, sei lá, botar assim, ó. A capacitância tem que ser igual a 1 meio ou 1 sobre 2 ln de 2 sobre a resistência, alguma coisa assim, né? Posso escrever a relação do jeito que eu preferir. Vezes o R aqui. Acho que eu defino qual é a relação de capacitância e resistência aqui, né? Para deixar claro. Esse valor aqui, ele é aproximadamente 1,39. Capaz de ficar aqui é 1,39 sobre R. A relação de capacitância e resistência aí para utilizar. A segunda maneira, como eu disse, é você colocar isso aqui como um 555 oscilante para ser a saída. Você faz a mesma configuração que isso aqui, pega o output e conecta por aqui. Só vai mudar o quê? A relação de resistência e capacitância para ela ficar 100 Hz. Então, vou escrever assim. Se substituirmos a fonte por um 555 oscilante, a gente faz do mesmo jeitinho que fez aqui, só que mudando algumas coisas. A frequência que ele vai ter que oscilar é em 100 Hz. O período de carga ele vai ser 1 sobre 2F, ou metade, né? Do período disso aqui, ou 1 meio do período, que é igual a 1 meio vezes 1 sobre F. Esse tempo de carga e de descarga, para ele oscilar 100 Hz, vai ter que virar, deixa eu ver qual é o intervalo aqui, 0,005. Quem está ligando por spam? Vai para lá. Voltando aqui, esses períodos para ele oscilar 100 Hz vai ter que ser 0,05 segundos. E aí você faz essa mesma conversinha da gente aqui. 0,005 vai ter que ser igual a ln de 2 vezes RC. E aí R vezes C vai ter que virar essa relação aqui, né? 0,005 sobre o ln de 2. E quando eu fizer um em função do outro, é só eu escrever. A capacitância em relação à resistência vai ter que ser aproximadamente 0, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse valor vai ter que ser aproximadamente em relação à resistência 0,0072 sobre a resistência. Se eu fizer daquela forma lá. Aí isso aqui é para ele oscilar 100 Hz para ser a minha fonte geradora.
E esse aqui eu boto ele para oscilar em 1 Hz. E pronto, essa aqui é a solução. Precisa explicitar valor ou pode deixar em função Você do... pode escolher, né? Feito eu fiz lá. Eu sei, por exemplo, que funciona assim. Você não tem todos os valores de resistência que quiser comercialmente. Aí você vai ter que escolher. Então, sei lá, você pode fazer assim. Esse é o jeito que eu faço, né? Capacitância, eu sei que a ordem de grandeza dela normalmente está em microfarads. E aí, vamos supor, eu pego um capacitor que ele seja comercial, assim. Um valor comum de capacitância. Para eu escolher. Deixa eu ver aqui. sem microfone. 100 microfarads? Pode ser. É o que Aí, eu tô usando. pode ser, existe. Eu tenho um capacitor aqui de 470 microfarads. O que Zé Paulo deu, né? Não é o que Zé Paulo deu, não. O que Zé Paulo deu foi... Eu separei, eu lembro de cabeça. É 100 microfarads Não, e 1 microfarad. Então, sem microfarad e um microfarad e o cerâmico. Eu tô dizendo, eu tenho um capacitor de 470 microfarads. Aí se eu escolher, por exemplo, um capacitor de 100 microfarads, aí eu só procuro a resistência. Aí a resistência vai ter que ser aqui, isso dividido por isso aqui, né? Vai ser 1,39 vezes 10 microfarad, é a potência menos 6, aqui vira menos 4. Aí vai ter que ser uma resistência bem baixa. Aí vai ser aí uma resistência que nem existe comercialmente. Aí por isso que é mais fácil você primeiro escolher a resistência e depois a capacitância, porque a capacitância já é baixa. Aí, escolhendo uma resistência aí, que você queira, sei lá, botar uma resistência na ordem de quiloohms, que é o normal assim, né? Aí a minha resistência, escolhendo aí 100 quiloohms, que é um valor fácil de você achar. Você vira que a capacitância vai ser 0,12, é 0,00139. Quilo vira micro. E aí você vira que é 1, 2, 3. Aí você pode Quilo não é mili? 39, micro vira nano, né? Nanofarad. Quilo é mili, não? Não. Se não me engano é assim. Você E quilo tem não é. mili, Quilo é dessa terceira. micro, nano, pico. Aí se você divide aqui por 1000, por 1000 de novo, vem pra cá. Eu tô aqui em quilo. Se eu divido 1,39 por isso aqui, vira 1, 2... Opa, peraí. Tem um deslocamento de vírgula aqui. 1,39 dividido por 100 vai ficar 0,0... 1, 2, isso. É 1,39 vezes 10 a quinta. 39 sobre 10 a vezes quinta. 10 a menos 6, que é o quilo. Amém. Que eu preciso fazer. Aquilo é 10 a terceira, né? Oxe, que 10 a 6, 10 a terceira, é isso mesmo. 10 a terceira. Aí só mexendo com a vírgula aqui, eu posso escolher um capacitor de... Volto. 1, 2, 3. 13 microfarads. Que não é difícil de encontrar. 10 já resolve aqui. Escolhendo aqui, né? Se eu fizer. Pra cá é mais delicado. Eu acho que o capacitor ele vai sair em nanofarads. Se eu escolher uma resistência de 100 ohms. 100 kΩ, na verdade, né? Se eu escolher para 100 kg, meu capacitor vai sair em 0,000072 kg vira microfarad. Deixa eu ver se está certo. 1, 2, com 100 está certo. Aí o capacitor, se eu escolher 100 kΩ, o capacitor vai ter que ser de 1, 2, 3, 4. 4 não tem. 5, 6. É mili, né? Vai para 72. Aí é micro, nano,
Não. Micro. Eu esqueci agora. É mili, micro, nano, pico. Aí vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 para cá, 3. 72 picofarads. E existe. Mano, Pior que ali existe. é mili, pô. É micro não. Tem certeza? Que K10 é a terceira. K10 é a terceira. M Oh, meu Deus do é céu. 10 É a isso sexta. mesmo. É mili. Oxe. Mega que vira mili. Que é milifarad. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí daqui 72 nano. é nanofarads. E existe. Tá? Picofarad já Ah, o existe. capacitor cerâmico. Né? É, Capacitor cerâmico geralmente é por aí. Né? é bem pequeno, mas serve. O capacitor cerâmico já serve. Esse aqui, esse aqui tá certo. Tá E isso. fala de uma unidade muito grande. É o quê? Fala de uma unidade muito grande. Né? É extremamente gigante isso daí, é absurdo. Por isso que são pequenas as quantidades de capacitância. Bem, isso aqui é se você quiser escolher os componentes, né? Mas essa relação aqui já basta. Mas beleza. Ah, de boa, velho. Dá pra ser garantir essa prova. Véio. Exatamente. Ó, deixa eu ver aqui o tempo de gravação. Gravei exatamente 1h20. Pensava que tinha ido mais. E eu vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, fale agora ou cale-se para sempre. Que eu gostaria de encerrar porque Você eu tem ainda mais não dúvidas jantei. do projeto, né? Aí. Acho que é só tentativa e erro, mano. Nessa hora eu nem jantei ainda, cara. Aí Eu também não. eu ainda vou estudar para o seminário de sistema de comunicação amanhã, que eu vou apresentar para acabar essa cadeira. E tchau, aí fica faltando só APS. Tchau, mano. APS e o que, meu Deus? Ver se acabou o Tecomp Você. e OC. Isso mesmo. Deixa eu encerrar a gravação.